Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web, o mais novo canal de comunicação da FASP-RJ. O nosso entrevistado de hoje é Paulo Roberto de Azevedo Júnior. Ele é presidente do Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, CRASE. Tudo bem, Roberto? Paulo? Boa tarde, Liana. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês na FASP, que é a Casa do Servidor Público. É um prazer muito grande. Agradeço a honra do convite. É um prazer nosso. Paulo, muita gente não sabe o que é o CRASE, né? É o Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Você pode dar um resumo, né? Fazer um resumo do que seja o CRASE? Claro. Mira, o CRASE, o Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio, ainda é um pouco desconhecido do servidor, o que é uma pena, porque é a quem o servidor pode recorrer, né, em tudo que diga respeito a direitos e vantagens do servidor. O CRASE é desconhecido, ficou desconhecido durante um bom tempo, porque o CRASE ficou durante um bom tempo fechado e foi reaberto na gestão do governador Sérgio Cabral, que reativou o CRASE, nomeou os novos conselheiros e o CRASE voltou a funcionar como antigamente, atendendo o servidor. O CRASE é um órgão colegiado, vinculado, independente, mas vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, composto de forma paritária por representantes do Estado e por representantes do servidor. E foi criado para apreciar recursos relativos a direitos e vantagens funcionais dos servidores. O CRASE tem assento na Constituição de 75, né? Que no artigo 91 dispunha que ao funcionário ficam assegurados, entre outros, o que a lei estabelecer, uma instância colegiada administrativa para dirimir as controvérsias entre o Estado e seus funcionários. Então, em verdade, houve decretos posteriores regulando a matéria, disciplinando o funcionamento do Conselho, mas, enfim, para o servidor, o que é importante saber é que o CRASE é uma instância administrativa a quem ele pode recorrer nos casos em que ele tenha requerido alguma coisa relativa a direitos e vantagens e ele tenha sido negado por algum motivo na sua origem. Então, muitos não sabem que existe esse órgão, né? Esse conselho. Exatamente. Como é que vocês fazem para divulgar? O Estado faz a divulgação através do site, a Subsecretaria de Administração de Pessoal, que funciona dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, faz a divulgação através do próprio site e dos postos de atendimento, dos setoriais de RH, da administração direta, indireta e fundacional. Agora você falou em conselho, como é formado o conselho? Como é formado esse conselho, né? Isso é uma pergunta interessante. O conselho é um órgão paritário, formado por 12 conselheiros, 6 indicados aqui pela FASP. Sim. 6 indicados pela FASP, daí a importância da FASP nesse processo para o servidor, já que é órgão de representação, né? A federação. 6 são indicados pela FASP e 6 indicados pelo Estado, sendo 2 representantes da Procuradoria do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, 2 procuradores do Estado, 2 servidores da Fazenda e 2 da própria Secretaria de Planejamento e Gestão. Assim como 4 suplentes da FASP e 4 suplentes por parte do Estado. Todos os conselheiros precisam ter formação jurídica, precisam ser bacharéis em Direito,
e ter experiência em administração de pessoal, ter experiência reconhecida com administração de pessoal. Até porque isso a lei é muito boa, porque o conselheiro tratará de assuntos relacionados a direitos e vantagens dos servidores públicos. Então é natural que um servidor, o conselheiro, além de ter a formação jurídica necessariamente, também tenha alguma experiência com administração de pessoal. Agora, como você falou em direitos e vantagens, né, do servidor, né, que foi um órgão criado por lei, né, para garantir isso. Agora, você pode dar alguns exemplos de casos que algum servidor tenha procurado, ou alguns servidores, né? Sim, sim. Em verdade, os casos que mais são levados ao CRASE diariamente são questões de acumulação de cargos dos servidores, casos de tríplice acumulação, que é ilegal, né? Não é admitida, casos de acumulação com outro cargo em outra esfera, né? Ou no município ou na União. Às vezes o servidor desconhece se pode ou não pode acumular um determinado cargo, questões de revisão de incorporação. A incorporação hoje em dia não é mais permitida, mas questões de revisão de incorporação, gratificações, são os casos que diuturnamente se nos apresentam lá para julgamento. Agora, vocês só orientam ou vão mais além? Assim, não. Em verdade, o CRASE não é órgão consultivo apenas para o secretário de Estado. Ele é um órgão consultivo para que o secretário ou subsecretário de Planejamento e Gestão, hoje a antiga SARE, Secretaria de Administração e Reestruturação, né, em governos anteriores, pode nos consultar em matéria de pessoal, sobre qualquer questão jurídica relativa à administração de pessoal, né? Falando popularmente, se pode ou não pode adotar determinada prática dentro da lei. E para o servidor, ele não é um órgão consultivo, é um órgão recursal, é uma instância administrativa ao qual o servidor pode recorrer. Por exemplo, o servidor requer alguma coisa no seu órgão de origem e é indeferido. Muitas vezes ele desconhece que ele tem um recurso para o que hoje é a Subsecretaria de Administração de Pessoal, e desta decisão da Subsecretaria de Administração de Pessoal, se lhe for desfavorável, ele tem recurso ao CRASE, ao Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores. Então, em verdade, todo requerimento do servidor em matéria de direitos e vantagens funcionais pode vir até o CRASE, se for estatutário, né? É bom sempre lembrar que não se aplica ao empregado público, ao seletista. Só se for estatutário. E também não no que diz respeito a processo administrativo disciplinar, né? Os inquéritos administrativos, né? O PAD, né? O processo administrativo disciplinar. O CRASE não tem competência para rever essas decisões proferidas em sede de inquérito administrativo. Então, somente em processos administrativos que digam respeito a direitos e vantagens do servidor. Então, Nira, em verdade, o CRASE não é um órgão consultivo para o servidor, mas ele vai decidir efetivamente sobre o direito do servidor em cada caso concreto na esfera administrativa. O CRASE tem, apenas para complementar, o CRASE é formado por 3 câmaras, cada uma com 4 membros, 2 representantes do Estado e 2 dos servidores, indicados pela FASP. E um presidente de Câmara,
que tem o voto de Minerva caso haja empate, né? Se o servidor tiver uma decisão desfavorável a ele numa dessas 3 câmaras, ele ainda tem recurso, se não for por unanimidade, se a decisão contrária ao servidor for por maioria, ele tem recurso ainda ao pleno do conselho, que é a reunião das 3 câmaras, dos 12 conselheiros, 6 indicados pela FASP, 6 indicados pelo servidor e o presidente, que tem o voto de Minerva. O presidente é o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, hoje o doutor Francisco Caldas, e o vice-presidente sou eu, que vos falo, que exerço a presidência por delegação nos impedimentos do secretário. Eu acho que ficou explicado, né? O que é o CRAS e a importância, né? Agora, como é que um servidor, né, pode recorrer ao conselho? É muito boa a pergunta. Normalmente, os processos relativos a direitos e vantagens são instaurados na origem, né, no órgão onde o servidor está lotado, nas suas respectivas secretarias, na direta, na administração direta ou indireta, ou fundacional. Ele vai ter uma decisão em relação a isso que ele requereu no seu órgão de origem. Se a decisão for contrária ao interesse do seu servidor, se ele entender que não foi atendido no seu, né, de direito a seu bem entender, ele pode recorrer desta decisão para a Subsecretaria de Administração de Pessoal da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro. A lei exige que a Subsecretaria de Administração de Pessoal decida novamente sobre a questão antes de vir ao CRAS, antes que o servidor possa recorrer ao CRAS. Por quê? Porque se a Subsecretaria de Administração de Pessoal rever a decisão e lhe dar o direito, ele não precisa vir ao CRAS. Se a Subsecretaria de Administração de Pessoal persistir no indeferimento, hoje, na gestão nossa, esse recurso é informado ao servidor. Há muitos anos atrás isso não era feito. Hoje em dia, das decisões da origem, o servidor pode recorrer em matéria, volto a dizer, em matéria de direitos e vantagens funcionais tão somente. Ele pode recorrer à Subsecretaria de Administração de Pessoal da Secretaria de Planejamento e Gestão, que vai decidir novamente sobre o mérito do pleito do servidor. Se decidido contrariamente, a própria Subsecretaria de Administração de Pessoal dará ciência ao servidor desse indeferimento e também de que ele tem prazo para recorrer ao CRAS na forma da lei. Hoje, a própria Subsecretaria de Administração de Pessoal, tendo a sensibilidade, percebendo como isso é de importância para o servidor público, ele já nos encaminha, moto próprio, o recurso para revisão, quando é desfavorável ao servidor. Mas assim, é sempre recomendável que quando o servidor tenha um direito ou vantagem negado na sua origem, que recorra à Subsecretaria de Administração de Pessoal com vistas ao CRAS, caso a decisão desfavorável a ele seja mantida, porque assim ele assegura que caso haja um novo indeferimento ou um indeferimento em parte, que ele recorra ao CRAS e tenha o seu pleito avaliado em mais uma instância administrativa. Agora, por esses, de repente, quem está ouvindo, né, deve estar assustado. Olha, será que isso vai demorar muita burocracia? O que você acha? É longo esse
trâmite, esse trâmite todo. Né? As pessoas têm muito medo da burocracia, né? De demorar muito. Antigamente ia-se muito a juízo, logo, indiscriminadamente, e às vezes desnecessariamente, porque o CRASE ficou há anos atrás, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, fechado durante um bom tempo. Hoje, no início, quando nós o reabrimos em 2007, havia um passivo muito grande. Então, alguns processos duraram 6, 7 meses nas duas instâncias. O que para mim me deixou a época tranquilo, mas foi o máximo que nós conseguimos fazer, porque havia um passivo represado muito grande, mas ainda assim era muito mais rápido do que em juízo. Se o servidor ingressasse em juízo, que demoraria, se fosse a justiça comum, demoraria 3, 4, 5 anos, e às vezes o seu servidor tinha o direito e a administração concedia, revia, era muito normal. Hoje em dia, há prazos regimentais. Um processo não dura mais desde sua entrada lá, ele obedece, claro, naquele início demorou um pouco mais por causa do grande passivo represado. Nós buscamos inicialmente os que já estavam lá pela ordem cronológica, arquivados e empilhados lá, e nós colocamos o conselho para funcionar e fomos julgando, claro, para obedecer a imparcialidade em ordem cronológica. Hoje em dia, graças a Deus, o servidor já conhecendo mais o CRASE, recorre mais ao CRASE, o volume é grande, é bom, mas com a organização que nós temos hoje, e com a vontade dos conselheiros, a sensibilidade dos conselheiros, que também são servidores públicos, seja do Estado, seja da FASP, indicados por um ou por outro, são servidores públicos, sabem dessa premência que tem servidor de ter a sua situação funcional resolvida, e eles fazem o máximo. Claro que há prazos regimentais, tanto na Câmara, que é a primeira instância, quanto no pleno do colegiado. O conselheiro relator tem 30 dias para avaliar, prorrogáveis por mais 15, e o revisor tem 15 dias também prorrogáveis por mais 15. Após isso, o processo é incluído em pauta, há que se obedecer uma exigência legal de publicação com uma antecedência mínima em diário oficial. São coisas pelas quais nós não podemos, as quais não podemos ultrapassar. Mas hoje em dia é um processo em que não haja nenhum problema, em que não haja um pedido de vista, uma intervenção de outro órgão ministerial, leva entre 3 a 4 meses, não leva mais que isso, a não ser que o conselheiro peça uma vista. Às vezes o processo, no entender do conselheiro, não está devidamente instruído, ele não se sente seguro para julgamento, ele pede às vezes diligências a nós, oficial, no órgão. Nós oficiamos, às vezes essa resposta demora, e como nós não temos o mesmo poder que tem o judiciário, né, que intima para cumprir em determinado tempo sob pena de prisão, eu reitero, peço, oficio, e quando não há outra maneira, eu peço à Procuradoria do Estado para intervir, oficiar pelo Estado, pedindo para que a informação seja trazida o mais breve possível, para que nós possamos dar andamento ao procedimento. Mas hoje em dia, felizmente, os processos têm andado mais rapidamente do que há um tempo atrás. E também devido à questão até tecnológica também, né? Exatamente. Acelera também, né? Exatamente. Não, ajuda bastante. Em breve os processos vão ficar ainda mais rápidos, porque há um projeto já está sendo implementado de processo eletrônico, então as comunicações até internamente entre órgãos serão muito mais rápidas. Os órgãos vão poder responder de um para o outro eletronicamente, as informações virão muito mais rápido,
mais rápido ao processo. Isso vai emprestar uma celeridade muito grande aos processos administrativos como um todo, não só os que tramitam no Conselho, mas no Estado inteiro. Paulo, você disse que de 2007 para cá, então, está funcionando, né? Voltou a funcionar o CRAS, né? O Conselho. Agora, você tem ideia assim, de quantas pessoas procuram o CRAS mensalmente? Olha, o número varia muito, dependendo de vários fatores, mas, em média, nós temos recebido de entre 100 a 300 processos ao mês. Varia muito, né? E que já foi muito pouco. No início era muito pouco, porque as pessoas desconheciam e por depois isso que fechou no início? Não. Ele já estava fechado, na realidade. O CRAS foi reaberto em 2007, no início de 2007. Ainda houve aquele tempo inicial de adaptação, porque se oficiou os órgãos para indicar os novos conselheiros. Então, no início, as pessoas desconheciam muito o CRAS. Eu estive aqui na FASP em outras oportunidades, sempre explicando como funciona o CRAS, explicando que os servidores podem recorrer ao CRAS, como era uma coisa que estava fechada durante muitos anos, as pessoas não conheciam. Então perdeu-se até o hábito. Quem conhecia, como sabia a época que estava fechado, não recorria. A criação até perdeu-se o hábito. Então hoje em dia, o servidor já sabe ver sempre as publicações no Diário Oficial de Pautas, os nossos acórdãos com as minutas das decisões são publicados no Diário Oficial. O servidor vê assuntos de interesse dele com publicação no Diário Oficial. As decisões do CRAS têm acórdãos, né? Tem ementas, as ementas tratam dos assuntos. Então, o servidor às vezes vê o Diário Oficial, ou sabe, alguém diz, olha, o CRAS decidiu sobre uma matéria importante. Né? E às vezes alguns servidores ou outros que estão naquela mesma situação vêm ao CRAS para pleitear a mesma forma. Então, essa desinformação que existia há muitos anos atrás, hoje, felizmente, não existe mais. O servidor já conhece mais o CRAS. Essa nossa conversa de hoje é muito importante, porque é mais um canal. Né? Olha, vocês vão ter trabalho. É um prazer, porque é importante que o servidor saiba da existência do CRAS e de mais essa instância recursal, que na antiga foi criada para que o servidor tenha o reexame de questões que a ele interessam diretamente, às vezes não só a ele, mas às vezes a uma categoria inteira de vários servidores que estão numa mesma situação funcional, e eles têm vindo ao CRAS não só individualmente, mas já aconteceu de uma categoria? Não, coletivamente não, mas individualmente já. Individualmente já tratando do mesmo assunto em razão dessa nossa reiterada apreciação. Então, ok, Paulo, chegamos ao final do programa, foi rapidinho, mas deu para dar uma pincelada, né, no que seja o CRAS. E a FASP convida, né, te convido outra vez aqui para tirar algumas dúvidas, né? Vamos ver, né, se alguém está aberto aqui para quem queira escrever, mandar e-mails, né, para a FASP, para tirar algumas dúvidas. Claro. Né? O endereço do Conselho é Avenida Erasmo Braga, 118, sala 1209. Fica na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ali ao lado do fórum. É na Avenida Erasmo Braga, 118, sala 1209, 12º andar, no prédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Pertinho ali, bem em frente ao fórum, para quem tem uma referência, próximo ao Mendes Coxo, terminal garagem Mendes Coxo, ao lado da Igreja de São José, onde fica a Subsecretaria de Administração de Pessoal, a quem o servidor pode recorrer caso tenha
indeferido o seu pleito. Tem algum site? No Orixo. Não, o CRASE não tem site. Tem o site só da Secretaria do Planejamento, onde há um link para o CRASE, com o endereço, o telefone lá é 2333 1761. 2333-1761. É fácil. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato com a Secretaria. Os servidores do CRASE estão à disposição para tirar eventuais dúvidas sobre o que pode ou não pode vir ao CRASE, a quem deve recorrer, a que órgão endereçar o seu recurso, o seu pleito. É um prazer, será um prazer recebê-lo sempre, assim como é um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, ótima tarde, ótimo dia a todos.